Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, recentemente ali foi... Recentemente não, né? Ontem houve uma concessão provisória de habeas corpus para o ex-presidente Lula, a qual não durou senão algumas horas, né? E graças a Deus, com a devida intervenção do juiz Sérgio Moro e do relator da Lava Jato, né, esse habeas corpus foi suspenso e o Lula se mantém, não na cadeia, mas detido em Curitiba, porque o Lula não está preso, né? O Lula, na verdade, ele deveria estar, né, vamos dizer assim, encarcerado como qualquer outro cidadão brasileiro que cometeu crime, mas ele não está. Ele está detido e está desfrutando de uma série de regalias. O que eu acho estranho aqui, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses, por exemplo, o grande e diabólico ideólogo da Revolução Cultural, né, o escritor comunista Antônio Gramsci, que ficou preso e nas piores condições, escreveu algumas obras, né, que são os cadernos, né, os cadernos do cárcere, que deu origem à sua obra. Quer dizer, ele, mesmo sob as piores condições, ainda conseguiu elaborar pelo menos uma teoria que, por mais perigosa e perversa que seja, ainda assim é a criação de um gênio. E o Lula, detido numa cadeia, usufruindo das melhores condições, usufruindo de um certo apoio, não um apoio popular, mas do apoio do seu grupo. Gente, né? As pessoas cercando lá o departamento de polícia, dando bom dia em alto e bom som para o Lula. E toda a cúpula do PT tentando flexibilizar a lei e, por meio de discursos, fazer todo tipo de manobra para liberar o Lula. E o Lula não produz nada na cadeia. Quer dizer, ele tem tudo a seu favor e não produz nada. A única coisa que ele sabe produzir é a sua auto-vitimização, né? Mas a questão é a seguinte, eu vou aqui seguir a linha do professor Olavo de Carvalho, a linha de raciocínio do professor Olavo de Carvalho, conforme o que eu posso entender dentro dos meus limites. Esse procedimento, a gente sabe que aquele Rogério Favretto, que é o desembargador de plantão, que ele não tinha autorização para fazer isso, ele fez, né? E ele fez, sobretudo, convencido pelos discursos do pessoal ali, dos deputados e demais políticos do PT, né, que o convenceram a agir dessa maneira. E ele também já fez parte do governo PT. Portanto, então, seguindo ali aqui a linha de raciocínio do professor Olavo de Carvalho e observando bem o que foi esse processo aí de concessão de habeas corpus para o ex-presidente Lula, é o seguinte, a estratégia seria assim: é bom que a coisa não dê certo, vamos liberar o habeas corpus, né? A pessoa ali que está também envolvida de certa forma com o processo, que não tem autorização, mas que está encarregada de cuidar do processo, ela libera o habeas corpus. E isso certamente vai causar um impacto, vai causar uma tensão. Ele está agindo em desconformidade com a sua jurisdição. Assim que a tensão se instala, as autoridades, né, que nem o juiz Sérgio Moro e o relator da Lava Jato, vão lá intervir e vão barrar esse procedimento. E, né, vamos dizer assim, eles não vão dar justificativa, eles vão simplesmente explicar que eles estão agindo conforme a lei, que é o que eles fizeram mesmo, agiram conforme a lei. Mas, qual que é a estratégia do pessoal aí de esquerda, o pessoal petista, né? Enfim, todo grupo de esquerda, que vai incluir o PCdoB, o PSOL, MTST, né, não só o PT, todos eles vão passar a reforçar o seu discurso, eles vão ter um caldo a mais para incrementar o seu discurso, para tentar convencer novamente, né, todo o entorno e toda a população de que o Lula, né, está sendo injustamente punido, que a prisão dele é política, que não existe um embasamento e que todo o procedimento ali do juiz Sérgio Moro e dos desembargadores que unanimemente condenaram o Lula, eles estão agindo como uma espécie de motim, né? Eles não estão agindo conforme a lei, né? Eles estão utilizando das leis para se impor de uma maneira autoritária e até tirânica sobre um determinado prisioneiro político.
né? Ou seja, a prisão é política. Ou seja, todo esse processo, tudo isso aí, de certa forma, no meu entender, faz parte de um esquema, né, de se tentar provocar uma tensão no sentido de pegar as pessoas os mais incautos. Para quem estuda um pouquinho sabe que isso se for isso, não passa de uma estratégia até já defasada, até já assim, embotada pelo tempo, porque esse tipo de coisa já foi feito muitas vezes em países comunistas, né? Ou em países em vias de se tornarem comunistas, né? Diversos líderes comunistas foram presos e passaram por esses tipos de situações, e muitos discursos, né, criminosos acabaram, vamos dizer assim, por fazer com que esses líderes totalitários se tornassem, né, pessoas inocentes e que mereciam comandar o país. Por exemplo, um Lenin, um Trotsky, um Mao Tse Tung, né, até um Che Guevara. Todos eles não só se fizeram de vítimas, como também, né, receberam o apoio de muitos camaradas que, em prol deles, fizeram discursos para se impor sobre as leis. E isso é o que está acontecendo com o Lula, né? Seus camaradas estão fazendo, estão tentando se impor sobre as leis por meio de discurso. Então, toda vez que eles vão lá cutucar a lei, vão agir em desconformidade em algum ponto da lei, e que isso vai provocar uma reação da própria lei, que vai agir conforme a sua lógica, eles vão utilizar todo esse acontecimento para, vamos dizer, intensificar a sua posição. Como o professor Olavo explica, eles não dão ponto sem nó, a esquerda nunca dá ponto sem nó. Então, para as pessoas menos informadas, isso pode até ser um lucro para o PT, porque pessoas menos informadas podem realmente começar a pensar que o juiz Sérgio Moro pode estar agindo de uma maneira autoritária, está agindo em desconformidade com as leis. As pessoas, realmente, quando eles vão lá e questionam a autoridade do Sérgio Moro e começam a reconhecer muita autoridade, por exemplo, para o Rogério Favretto, que é um desembargador de plantão, então quando eles começam a questionar isso aí, fazer esse questionamento por um lado e exaltar a moral do outro, eles vão tentando equilibrar certas forças. Ele tem tanta autoridade quanto o juiz Sérgio Moro, portanto, se o juiz Sérgio Moro está agindo assim, ele está sendo intolerante. Então, essa é a estratégia. É assim que eles vão fazer. E as pessoas menos informadas podem cair como patinhos, podem realmente começar a acreditar que, de fato, o Lula está sendo injustiçado. Sempre tem isso aí. Então, para quem estuda, sabe que isso é uma estratégia até tola, defasada. Mas para quem não está informado, isso pode ser lucro para o PT. Então é por isso que as pessoas têm que estar estudando. E não adianta, como eu disse, não adianta ficar chupa Lula. Eles vão fazer de tudo para dar a volta por cima, né? Não, eu não subestimo a esquerda. E olha que eu sei pouco. Eu estou mais ou menos há uns 20 anos estudando e sei muito pouco ainda, né? Então eu aconselho, vão estudar, sigam ali as orientações do professor Olavo de Carvalho. Era isso.